Ana. Ele. Carmelito, Deus te abençoe. Alessandra, bom dia. Relógio aparece aí, não, né? Relógio tá aparecendo aí, não?
Eu acho que eu vou fazer escola dominical da igreja. Quando essa já está autorizada a estar lá na internet. Se eles vão levar os pares para lá, se vier, eu tenho que comprar ele aqui perto. Bom dia, seu Oswaldo. Deus abençoe aí o passeio com a família em Jundiaí. O seu Oswaldo tá firme. Viajou, mas Não perde um. é. Seu Oswaldo e Dona Edna. Dona Terezinha. Bom dia, minha senhora. Vou compartilhar, gente. Edilson Maurinho Mazzaroto. Edilson Mauri. Bom dia. Dona Ilma, seu Getúlio. Dona Terezinha falou compartilhar. Fran Alves e Fran Júnior. Fran Alves, Fran Júnior. Bom dia. Fran Júnior. Essa aula. Isso aí, perfeito. Bom dia, Fran. Bom dia, Dona Edna. Distante, mas próximo. Cada um no outro. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início
Na escola dominical desta manhã, com o estudo da Palavra de Deus, nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Eterno Deus, te louvamos agradecidos pelas misericórdias, pelo amor, pela graça, pela forma, ó Deus, que tu tens cuidado de cada um de nós. E neste momento, ó Deus, estamos entrando na live para a propagação da tua palavra, pelo estudo dela, para que ela venha, Senhor Deus, nos exortar, nos influenciar, moldar a nossa vida, fazendo assim, ó Deus, a tua grandiosa vontade sobre a nossa vida. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa nossas falhas diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a evidência do Evangelho. E o texto que nós vamos usar é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 ao 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 ao 22. Nos diz assim a palavra de Deus. Pedro e João são presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciaram em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante ele, os arguiram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todos o povo de Israel de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, se em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a timidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que, havendo eles estado com Jesus, vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notário foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos para que não falarem mais, para não falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós, antes a vós, outros, do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Meus irmãos, essa situação do Pedro e do João na prisão é fruto da cura daquele coxo na porta de entrada do templo, chamada Formosa, onde aquele homem estava lá sentado e pediu dinheiro a eles, pediu uma esmola, e Pedro diz a ele que não tem dinheiro, porque não carregava dinheiro, mas disse para eles que daria o que tinha. Não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. E disse: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Pegou-o pela mão e ele levantou-se. Aí pronto, aí criou-se um problema gravíssimo em Israel. Porque eles, quando viram a cura, o povo correu para eles,
né? Pensando que tudo aquilo procedia deles, né? Mas Pedro vai falar no versículo 12, né? Para eles uma coisa muito séria. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, quem vos maravilhais disso, ou porque fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder e piedade não tivéssemos feito andar? Pedro tinha consciência de onde vinha o poder e a quem o poder pertence. O poder pertence a Cristo e Pedro vai fazer isso. Então Pedro começa um sermão, começa a pregar sobre isso. Imediatamente surgiu a inveja, surgiu aquela insegurança das religiões que existe até hoje, né? Porque quando você ouve falar assim, não pode entrar no país comunista. Bom, não pode entrar por quê? Por que pode entrar no cristianismo? Porque o cristianismo é forte, é sólido. Pode entrar o que quiser, pode falar o que quiser, que não vai estremecer, não vai enfraquecer, não vai terminar. Agora, quando entra em qualquer outro princípio, em qualquer outra religião criada pelo homem, sabe o que acontece quando é confrontado com o cristianismo? Desmorona, cai, não tem resistência. O que sobra para eles é sentir raiva e perseguir. É o que nós vamos ver nesse texto de hoje. Porque o cristianismo, o evangelho, ele traz evidências. E traz evidências sérias, que são incontestáveis. E como os irmãos sabem muito bem, contra fatos não há argumento. E é baseado nisso que nós estamos, diante desse texto hoje, verificando que quando o Sinédrio manda prender Pedro e João, eles vão ter uma surpresa muito grande. Porque nada poderia segurar, deter a igreja. Jesus tinha dito isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? E prevalecerão contra a igreja aqui significa que as portas do inferno não vão conseguir avançar sobre a igreja e terminar, acabar com ela. Muito bem, meus irmãos, né? E o que nós vamos ver aqui que o evangelho, quando entra na vida de alguém, ele traz uma série de evidências. E são evidências sólidas. Elas são sólidas que a igreja torna-se a evidência do evangelho. Aquilo que o evangelho ensina, a igreja representa, a igreja é testemunha. Por isso que o crente convertido, Jesus disse a ele: vós sereis minhas testemunhas, e vós sois minhas testemunhas. Por quê? Porque a evidência do evangelho revela ao mundo a verdade incontestável, a verdade que não dá para discutir, a verdade que derruba argumentos. Porque a verdade está em Cristo Jesus. E quando Jesus entrou nas nossas vidas e entrou na sua, que está me ouvindo, evidentemente o mundo vai ver, as pessoas, os parentes, os amigos, todos aqueles que nos conheciam antes, vão ver mudanças radicais. Vão ver realmente algo muito diferente do que era. E contra isso não tem argumento a falar o quê, não é? Podem querer argumentar, podem querer fazer o que quiserem, inventar mentira, levantar calúnia, né? Mas a evidência do evangelho vai estar sempre ali. Porque o evangelho traz consigo o poder de Deus. E é isso que nós estamos vendo diante dos nossos olhos aqui. Lá em 1 Pedro 3,16, o Pedro dá um conselho para a igreja, para que a igreja não perca a sua autoridade, para que não se encontre na igreja realmente algo que venha ofuscar a evidência do evangelho na vida de cada crente. Aí Pedro diz assim lá em 1 Pedro 3,16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Tá? Que fiquem envergonhados aqueles que difamam o vosso procedimento em Cristo. Isso é uma realidade, irmãos. Né? Eu fico muito triste quando as pessoas falam mal de crentes e que é verdade. É muito verdade. Infelizmente isso tem acontecido. E acontece. Né? As pessoas, nós temos que estar muito atentos, tá? O crente tem que estar muito atento para evitar, tá? Certas coisas na vida para que o inimigo não venha e imediatamente nos acuse. Porque nós pregamos uma coisa e se vivermos outra, nós temos um problema grave. Porque nós vamos perder a autoridade, nós vamos perder a moral, nós vamos perder qualquer tipo de autoridade que possa existir na tentativa de alguém ir a Cristo. Por isso Jesus Cristo veio nos advertindo para não sermos tropeço
para não sermos tropeços às pessoas que estão chegando na igreja. Porque nós somos a evidência, nós somos o testemunho, nós somos a realidade do Evangelho. E quando essa realidade já está conosco, então nós temos que realmente ser aquilo que diz a palavra. E por isso que você vai encontrar a igreja primitiva aqui já começando, né, com evidências que foram irrefutáveis. Não dava para conversar contra. O Evangelho se manifestou de uma forma gloriosa. Jesus Cristo se manifestou de forma gloriosa. O Evangelho, a palavra, Jesus, o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo se manifestou. Não foi por teoria. Ele se manifestou por fatos. Ele se manifesta com realidades. O Evangelho é real. A salvação é real. As transformações são reais. Nós temos que aprender, meus irmãos, a descobrir que real não é uma ficção, não é uma utopia. Entendeu? Por isso que quando nós somos convertidos, nós nos tornamos testemunhas dessa realidade. Né? O reino do céu é real, ele foi trazido por Jesus Cristo, implantado aqui na igreja, por intermédio da igreja. Eu, você somos a igreja. A partir desse começo, desse princípio estabelecido por Deus, é que nós vamos nos desenvolvendo dentro da igreja, revelando cada vez mais através de fatos reais, incontestáveis, que realmente o Evangelho é santo e puro, e que leva a Cristo, que leva a Deus. A primeira característica que esses homens aqui observaram nesses discípulos, que realmente se tornou um fato irrefutável, foi a intrepidez, a coragem. Como que Jesus Cristo já tinha partido, e esses homens se levantam falando em nome de Jesus Cristo, pregando em nome de Jesus Cristo, não é? O resultado disso foi que eles notaram que houve uma coragem muito grande, viu? O fato é simples de observar na vida deles. Cristo está na vida dos discípulos. Se você olhar aqui no texto, quando eles disseram que eles eram indoutos e incultos, eles tiveram que reconhecer, tiveram que engolir que aqueles discípulos estiveram com Cristo. Eles não mal sabiam que os discípulos estavam falando, que Pedro estava pregando, tá? Pelo poder do Espírito Santo, como o texto vai dizer para nós. Mas é muito importante, queridos, muito importante para a vida de cada crente, tá? Saber que a coragem é parte da evidência de um salvo, viu? Porque Deus não tem covarde, Deus não tem filhos covardes, filhos choramingando pelos cantos com medo. A primeira recomendação de Deus a Josué quando entrou no Egito foi simples: ser forte e corajoso, porque eu serei contigo. Ser forte e corajoso para quê? Ser forte e corajoso para cumprir a palavra que está escrita neste livro. Está lá bem claro, lá no versículo 8. E no 9 está escrito ser forte e corajoso para cumprir. Aqui você pega um Pedro, pega os discípulos pregando com coragem, com intrepidez, falando com eloquência, pessoas, pescadores, indoutos, semi-analfabetos na nossa linguagem. E o que aconteceu? Pregavam um grande poder, que revelavam duas coisas. Primeiro, que eles disseram, realmente eles estiveram com Cristo, mas esqueceram que a eloquência da pregação, o poder de convencer, de persuasão que a pregação traz consigo mesmo, isso vem do Espírito Santo. É aí que está a maravilha do Evangelho. Deus pegou pessoas simples, né? O Espírito Santo pega pessoas simples, indoutas com nada, e a transforma em eloquentes pregadores e com poder. É uma questão muito boa de nós observarmos aqui, que revela a coragem de falar e testemunhar abertamente. Eles não ficaram com medo de morrer, não ficaram pregando, não eram tímidos. O Espírito Santo desceu sobre a igreja e transformou ela numa igreja de coragem, numa igreja de força, de uma igreja que testemunha, de uma igreja que, quando está reunida, ela testemunha de Jesus. Viu? É crente que testemunha no trabalho, é crente que realmente traz uma evidência, tá? de pessoas diferentes, de pessoas do reino de Deus, de outro planeta, de outro reino, de outra terra, que é o reino de Deus. Coragem de testemunhar de Jesus, porque naquele dia, se você testemunhar, você morria. Eles não estão nem aí. Entregaram suas vidas em prol do Evangelho. A primeira evidência do Evangelho incontestável, que não dava para eles dizer que eles não tinham Cristo e que eles não tinham o Espírito Santo, foi a intrepidez de pregar,
a eloquência de falar, a forma de dizer, que convenceu milhares de pessoas foram aceitando Jesus Cristo. Diz o texto no final que aproximadamente 5.000 pessoas foram atingidas pelo Evangelho. Porque é esse o Evangelho do poder. É esse que você pode dizer, e não que se prega hoje por aí. Se você quer poder, poder. Que poder? Você tem poder de pregar o Evangelho? O poder do Evangelho está na má conduta, está nas atitudes, está na forma como Deus te usa. Só seremos instrumentos eficazes nas mãos de Deus quando nós realmente estivermos entregues nossas vidas ao próprio Senhor Jesus Cristo para Ele nos conduzir conforme quer e não conforme nós queremos. Fatos eram iletrados, né? Incultos, porque existe uma coisa com o Espírito Santo que muitas pessoas não sabem, mas quem tem o Espírito Santo ensina mais do que sabe. E essa é uma realidade. E o próprio Jesus Cristo deixou isso bem claro quando forem presos e apresentados diante de governadores. Não vos preocupeis com o que é a vez de falar, porque o Espírito Santo que está em vós falará por vós. E é exatamente o que acontece aqui. Pedro e João são presos, estão diante do sinédrio, 70 homens sentados lá, ancião, ouvindo-os, sabem quem são, que são pescadores, são tudo, conhecem inclusive o coxo, que estava na porta do templo, que estava ali há muitos anos, e com certeza muitos daqueles nunca deram uma moeda para ele, né? Aí chega Pedro lá e cura ele. Aí Israel acordou, né? Aí se levantou e começou a pregar. Porque o poder de Deus veio para chamar a atenção do mundo para Cristo. A igreja veio para dizer ao mundo que essa obra pertence a Cristo, é Ele que está realizando ela. A continuidade das obras de Cristo. Foi o que os pessoal aqui do Sinédrio estavam preocupados. Esse homem passou por aqui, morreu, já matamos ele, botamos na cruz, enterramos, e agora está aqui, o negócio está aí, então continua. Que é isso? Continua igual era antes. Continuava igual era antes. Estavam pregando, gente se convertendo, milagres, gente ressuscitando, gente fazendo isso, fazendo aquilo. Gente pregando o evangelho com ousadia, gente com coragem de falar que perdemos nossa religião. Por quê? Porque o evangelho tem evidência, traz fatos concretos. E aí, meu irmão, não existe filosofia no mundo, não existe igreja e religião no mundo que possa resistir contra o evangelho. Porque o evangelho tem evidências. Foi a conversa de um ateu com um crente. O crente perguntou para o ateu assim: diga para mim quantas pessoas que o ateísmo converteu e que mudou de vida. Vamos fazer o seguinte, daqui uma semana a gente se encontra. Aí quando se encontraram lá, o ateu não levou ninguém, porque não tinha como levar ninguém que mudou de vida pelo ateísmo. Mas o crente apareceu lá com vários ônibus lotados de pessoas mudadas, transformadas pelo poder do evangelho. Você sabe por quê? Porque a evidência estava ali. O evangelho traz evidência para a sua vida. Você que está me ouvindo agora que diz que é crente, tá? A evidência está em casa, está em todos os lugares que você vive. Intrepidez. Essa foi a realidade da palavra de Deus. Mas nós temos um segundo ponto que também se tornou sério e que não teve argumento, que eles não puderam falar nada. Foi quando eles olharam ali e viram o homem em pé do lado dos apóstolos. Eles olharam. Qual foi a conclusão? A conclusão está no versículo 16. Que faremos com esses homens? Pois, na verdade, ele manifesta a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar. Contra fatos, não há argumento. Vai falar o quê? Como? Explicar. O homem tinha 42 anos. Desde nascença, coxo. A perna torta, aleijado. Nunca andou. A cura é o segundo ponto sério. A cura foi uma grande evidência da manifestação do poder de Deus. Deus continua curando, meus irmãos. O que o Senhor Deus fez, o que o Senhor Jesus Cristo fez foi tirar o estrelismo. Tá? Foi acabar com as estrelas da cura. Isso não existe. O que existe são pessoas que oram e pessoas que são curadas. É um segredo entre ele e Deus. A pessoa que orou por alguém que foi curado não sai tocando trombeta, não. Primeiro, ele sabe que não foi ele. Foi Deus. Pertence a Cristo a glória. Isso ele tem consciência. É uma realidade muito séria. Que o crente, quando tem intimidade com Deus, coisas acontecem, curas acontecem, milagres acontecem entre o crente e o Senhor Deus.
E ele sai dali convencido. O Espírito Santo conforta que ouviu a oração dele. Porque isso não cessou, não. Deus continua fazendo seus milagres. Evidentemente, sem tocar trombeta. Para não atrair pessoas sem sinceridade no coração. A cura é provável, é prova irrefutável que houve um sinal notório. É prova irrefutável. Não dá para falar diferente disso. Meus irmãos, a vida do crente, ela tem que trazer o poder de Deus como prova irrefutável. Não estou dizendo que todo crente tem que ter poder de cura, não, porque isso aí é dom de Deus. Agora, aprenda uma coisa com o Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus, meus irmãos, não é só para levantar um coxo, não. Porque quando Jesus diz lá em Atos 1:8, e tereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, nós temos que entender que o Espírito Santo, quando entrou na igreja, ele trouxe o poder para vencer o pecado. Ele trouxe o poder para trazer uma conduta inibada diante de Deus. Ele trouxe coragem para poder viver esse evangelho. Ele iluminando a palavra de Deus, ele ilumina ela. Constantemente nós estamos lendo a Bíblia e vendo as coisas acontecerem. Quantas coisas têm acontecido na vida do povo de Deus nessa terra, e que são poucos aqueles que reconhecem isso, porque querem assumir para si, passam a se achar homens santos. Se o Senhor Deus atende uma oração, ele passa a se achar, como se viesse dele, como se procedesse dele. Não procede de nós, procede de Cristo. A prova da presença de Cristo na igreja. Meu irmão, se eu fizer uma pergunta para você, você é prova de que Jesus Cristo habita no seu coração? Nós estamos realmente tendo um padrão de vida que revela isso? Que o mundo, ao olhar para nós, realmente veja ali a evidência de Cristo? Vejam ali a evidência de Cristo, a presença de Cristo, que o Espírito Santo está conosco, na maneira como nos conduz, através da honestidade, da seriedade, da integridade, hein? Através de todos esses princípios estabelecidos pelo próprio Deus. A prova da presença de Cristo na nossa vida. Isso, meus irmãos, é o poder de Deus. Deus ainda continua curando. Tira isso da cabeça que Deus não cura mais. Ele cura. Só acabou com o estrelismo. Por isso os pedidos são feitos na igreja, na reunião de oração. Deus atende a igreja, como fez lá também em Atos dos Apóstolos. O Senhor Deus aprova a oração feita de coração sincero diante dele, quando busca com sinceridade, tornando-se assim evidência do Evangelho. Porque quando Jesus Cristo disse para nós, disse para a igreja dele, que aquilo que pedirmos no seu nome ele faria, e tudo aquilo que fizesse, tudo aquilo que viéssemos a pedir, o Pai faria, e ele atenderia. Sabem por quê, meus irmãos? Porque isso são evidências. Por isso que o Evangelho não é uma ficção científica ou filosófica. Não. O Evangelho não é uma ficção. O Evangelho é real, é muito real. E ele traz evidências incontestáveis. Não dá para lutar contra isso. Tanto é real que há mais de 2000 anos ele existe e está aqui. Quantas pessoas já foram salvas? Quantas pessoas estão salvas? Quantas pessoas mudaram? Presidiários, prisioneiros, usuários de droga, enfim, meus irmãos, não há pecado que esse Evangelho de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, não possa mudar, não possa tirar, não possa curar. Não há. Porque Deus é grande em amor, misericórdia, graça. O Evangelho é isso que está aí, colocando-nos diante de si mesmo, para que possamos ser a evidência, para que em nossa vida aconteçam fatos irrefutáveis, fatos que não dá para discutir. Houve mudança. Nós vemos isso nas nossas igrejas, nós vemos isso dentro das nossas congregações, nós vemos isso dentro das nossas famílias. Quando há mudanças sérias, mudanças extremamente sérias, é quando nós vamos observar, meus irmãos, que o poder de Deus está atuando. Se existe uma coisa que não dá para discutir, se existe uma coisa que tira qualquer argumento, é o poder de Deus na vida de uma pessoa. E neste caso aqui, o poder de Deus para curar uma pessoa. Poder de Deus para revelar àquela pessoa que o que ela tinha é realmente a solução do problema dela. Porque quando Pedro encontra aquele coxo na porta do templo, ele olha para aquele homem e diz assim: não temos dinheiro porque dinheiro não vai ser a sua solução. Se eles tivessem dado dinheiro para aquele homem continuaria sentado na porta do templo, pedindo esmola até a morte. Mas o que aconteceu? Pedro chega para ele com uma solução. Ele falou para ele bem claro: não temos moeda, não temos ouro nem prata, mas o que temos? Esse é o grande segredo, meu irmão. O que você tem?
o que você tem é notório, o que você tem é visto pelos homens, o que você tem muda pessoas, o que você tem levanta pessoas, o que você tem tira pessoas do pecado, levanta, colocando de pé diante do altar de Cristo. É isso que você tem por dentro? Tem perdão, tem misericórdia, tem amor pelo próximo? Porque são estes os fatos irrefutáveis que estão diante dos olhos da multidão. Foi quando Pedro para ali e levanta ele em nome de Jesus. Tá? Em nome de Jesus. Porque é isso que ele tem, o que eu tenho, o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te. E pegou ele pela mão, hein? São detalhes que estão no texto. Pegou pela mão, não ficou de fora falando só não. Foi lá, pegou a mão, ajudou, ele levantou. Talvez o homem tivesse meio na dúvida ainda, né? Aí teve o toque do Senhor Deus, através de Pedro, através de João. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós somos a evidência do Evangelho. A igreja continuou sendo evidência do Evangelho. Por mais que as pessoas hoje estão enfraquecidas, por mais que as pessoas hoje estão desiludidas, tem pessoas se voltando para o mundo, tem pessoas que estão abandonando esse Evangelho maravilhoso. Por mais que isso aconteça, sempre vai ter aquela turma fiel, aquela turma que está ali firme, agarrado ali, sendo usadas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Deus vai te usar, meus irmãos, no agir silencioso dele. Deus não precisa de propaganda. Deus quer evidência. Deus quer revelar atitudes. Deus quer revelar fatos incontestáveis. A minha pergunta sempre é a mesma. As nossas vidas condiz com essa realidade? Será que a nossa vida condiz, meus irmãos, com estes fatos exigidos pelas Sagradas Escrituras, revelados através dela, na vida dos apóstolos, na vida da igreja, que foi vindo alicerçada no poder? Muitas pessoas acham que Jesus Cristo não faz mais milagre, ele continua fazendo milagre, ele continua curando pessoas, ele continua tirando pessoas da imundícia, do pecado, transformando-a, colocando-as de pé diante dele. A igreja está cheia de evidências sobre a ação do Espírito Santo, sobre a ação de Jesus Cristo sobre sua igreja. Meus irmãos, o homem era coxo de nascença e tinha mais de 40 anos. Deus é poderoso. Quando Deus faz a obra, ele faz uma obra marcante. Quando Deus fez essa obra de levantar esse homem aqui, isso marcou Jerusalém. Aquele homem era conhecido em toda Israel. Todo mundo conhecia ele, porque ele ficava na porta do templo. A porta do templo era o acesso de todo o povo que ia adorar a Deus. Israel sempre foi um povo religioso, cumpridor de ritual, tá? E continuou entrando no templo e estava aquele homem lá. Não foi um dia nem dois, não. Foi 42 anos, tá? Ele nasce, pai, daqui a pouco viu que não dava mais, como é que ia cuidar dele, né? Não tinha condições, botamos pedir esmola. E ele estava lá. Alguém dava dinheirinho para ele de vez em quando, claro, porque viveu de esmola. Mas ninguém tinha algo para dar para a vida dele que mudasse a vida dele. As pessoas que passavam por aquele homem na porta do templo tinham muitas coisas para oferecer para ele. Poderiam oferecer para ele dinheiro, poderiam oferecer para ele um bom lugar, poderiam para ele fazer uma boa cama para ele dormir, uma boa família, uma boa casa, tudo. Mas não podiam oferecer para ele o que Pedro e João ofereceram: Jesus. Em nome de Jesus. Não podiam doar a ele um tesouro que eles carregavam com ele em vasos de barro. Isso mesmo. Uma grande demonstração de amor e de misericórdia dos apóstolos fizeram com que aquele rapaz levantasse dali, aquele senhor não, é um homem de 40 anos, é novo, né? Levantasse dali, ficasse de pé, sabe por quê? Porque Jesus Cristo está agindo no seio da sua igreja e quer pessoas aonde a evidência do Evangelho pode ser notada pelas pessoas. Porque é através da evidência do Evangelho que a igreja foi instituída e foi realmente enraizada nessa terra. Ah, que o Evangelho ficou aqui até hoje. Foi através de vida de pessoas que Jesus Cristo pode usar como evidências da verdade, da realidade. O Evangelho é real. É isso que o texto está nos trazendo hoje. O Evangelho, ele é real. Não é uma mentira. Tem provas concretas. Alguém começou a discutir, eu já li muito sobre se Jesus ressuscitou ou não. Porque os incrédulos não aceitam a ressurreição. Aliás, os dois aqui foram presos, tá? Porque Pedro e João estavam pregando exatamente um sermão onde Jesus Cristo tinha ressuscitado, que Deus ressuscitou Jesus Cristo. E como vocês sabem, os saduceus não acreditavam em ressurreição. Não é? Aí foram lá e prenderam eles. E até hoje os saduceus estão andando por aí. Não acreditam na ressurreição. Viu? Não acreditam na ressurreição. Mas só que a ressurreição tem evidências.
É impressionante. Jesus Cristo ressuscita e fica 40 dias andando em Israel. 40 dias ressuscitado, ressurreto, andando no meio do povo. Como vamos explicar isso? Não dá para explicar. Tem que aceitar, tem que engolir. Que a igreja tenha consciência de que sua vida, tá, seja realmente um confronto para o pecado. Que a vida de um crente, que a vida de uma igreja num bairro, seja ela que a denunciante dos pecados. Quando as pessoas chegarem perto da igreja, tem que ver aí o reflexo de Cristo. Quanto mais próximo de Cristo, mais sabemos quem somos. Mais próximo da igreja, mais sabemos quem somos. Quanto mais perto de crentes verdadeiros, salvos, mais saberão quem são as pessoas que não creem em Jesus. Porque carregamos conosco a evidência da salvação. Carregamos conosco essa evidência poderosa, que não é uma mentirinha, que não é uma ficção nem uma utopia, não. As pessoas têm que saber isso. Que a realidade é fato incontestável, irrefutável. Não dá para simplesmente explicar, tem que aceitar. Foi o que fizeram aqui, ó. Como se não notaram, foi feito. E não podemos negar. Não dá, porque o fato convence. Tira o argumento da negação, da rejeição. Por isso, meus irmãos, a igreja está aqui pregando o evangelho, porque no dia do juízo, confrontando-se com a realidade do juízo final, as pessoas vão perder totalmente o argumento. Vão falar o quê? Se o próprio Deus levantou as provas e as testemunhas, não vai ter como escapar. E por fim, meus irmãos, nós vamos encontrar aqui um testemunho maior ainda, uma evidência grandiosa. É o testemunho do povo. Meus irmãos, quando a igreja traz consigo, quando a vida do crente traz consigo fatos reais, onde a família só anota, não, os amigos não, mas quando todo o povo nota que houve mudança e houve coisas sérias. Eu gosto muito de ver o evangelho, porque o evangelho, ele salva pessoas. A gente nota assim, um drogado, viciado, conhecido a beça como drogado. Jesus Cristo foi lá e salvou ele. Alcoólatras, pai de famílias alcoólatras. Jesus Cristo foi lá e salvou ele. Todo mundo conhece o alcoólatra, né? Aquele endemoniado de Gadara, todo mundo conhecia ele, né? A cidade toda. Esse coxo aqui, toda a cidade de Israel conhecia ele, né? Muitas pessoas realmente ouviram falar desse homem coxo. Conheciam ele, tinham pena dele, tinham, né? Queriam fazer alguma coisa, alguns piedosos, mas não dava, porque isso depende de Jesus. Meu irmão, o testemunho do povo é prova de que realmente esse evangelho funciona, de que realmente esse evangelho atinge seus propósitos. Às vezes não atinge conforme nós, pregadores ou as pessoas da igreja querem. E às vezes não acontece nem como a gente quer dentro da família. Mas aprenda uma coisa muito simples. O povo sabe que houve mudanças. Exatamente isso. E passam então a glorificar a Deus. Pedro já tinha ensinado que toda a glória pertence a Deus. E o povo aprendeu rápido. Quando ele vira aquele coxo levantando, andando, deram glórias a Deus. Jesus ensinou a Pedro lá em Mateus 5,16, quando ainda estava no grupo com ele: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está aqui um ato acontecendo. Está aqui um fato acontecendo na frente de todo o povo. E o povo, então, dá glória a Deus. Meus irmãos, que maravilha quando o povo dá glória a Deus. Quando o povo associa o milagre, quando o povo associa a vida de um crente a Deus. É quando o povo associa a vida de uma igreja a Cristo. É quando a família associa a vida do pai e da mãe a Cristo. É quando nós somos associados a Jesus. Quando o mundo olhar para nós e associa imediatamente. Eu me lembro quando Eliseu entrou lá na terra e a mulher falou para outra assim: ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem de Deus. Quando as pessoas passarem por você, será que elas estão dizendo: ali vai um homem de Deus? Quando o profeta passa, as pessoas diziam para o outro: lá vem um homem de Deus. Eu pergunto para nós hoje, para mim também: será que quando eu vou as pessoas podem glorificar a Deus?
através de nossas vidas, porque somos pessoas de Deus. A igreja foi chamada de cristã, tá? Sabe aonde? Lá em Antioquia. Foi quando eu fui chamada pela primeira vez de cristãos, pessoas de Cristo. É evidência, o povo reconhece. Não tem como não reconhecer. Não dá para se esconder. Não dá para virar o rosto. Não dá para dizer que não é real. Houve mudanças. Quantas famílias que tinham conceitos errados sobre a igreja e que Jesus Cristo foi lá e curou uma filha. E Jesus Cristo foi lá e levantou e salvou pessoas daquela família. Hein? Meus irmãos, o fato é que o coxo era conhecido de toda a cidade. Tá? E vamos aprender uma coisa muito simples no texto de hoje. A evidência do Evangelho faz com que o mundo se transforme. O mundo não é transformado com conversa, o mundo não é transformado com palavras simples e vazias. O mundo só é transformado pela evidência. O mundo é transformado por fatos. Por isso Jesus Cristo apoia a igreja. Estarei convosco, confirmando o que vocês dizem. Tá? Fazendo sinais para que vocês saibam que eu estou presente. Para que o mundo, ao olhar para a igreja, glorifique a Deus. Para que o mundo, quando olhar para a igreja, glorifique a Deus Pai no céu Todo-Poderoso. Glória a Deus nas alturas pela vida do irmão. Meu irmão, eu agradeço a Deus pela sua vida. Que bom ouvir isso, é ou não é? Né? Você chegar assim, como vai fazer, eu vou dizer assim, puxa vida, eu agradeço a Deus pela sua vida. Hein? Você foi instrumento de Deus na vida do meu filho. Que bênção, que bênção. É verdade, meu irmão. Você está me ouvindo agora? Viu? Quantas vezes já ouviu isso? Uma família, uma mãe agradecer. Eu agradeço a Deus, porque Deus te usou como instrumento na vida do meu filho. Deus, o povo dá glória a Deus. Quando o evangelho é pregado, é vivido de conforme a realidade. Sim, meu irmão. Meus irmãos, a evidência do evangelho, tá? É simples. Né? A intrepidez, coragem para pregar, falar, testemunhar, falar. O crente é assim. O crente, quando é convertido, só não acontece muito com o crente, filho de crente na igreja há muitos anos. Né? Ele está salvo, mas não há assim aquela euforia, aquela coisa. Mas quando vem do mundão, sai falando, pregando, testemunhando, falando de Jesus para todo mundo. É ou não é? Fala. A intrepidez, coragem para falar. Né? A cura, meus irmãos, de doenças bem piores do que o coxo. É a cura do câncer chamado pecado. Restaurando, levantando, transformando, modificando pessoas todos os dias. Isso mesmo. Essas são evidências, meus irmãos, são fatos incontestáveis. Aí vem o testemunho do povo. Muito bem, meus irmãos. No testemunho do povo existe ali a manifestação da glória que o povo vai dar a Deus pela vida da igreja existindo na terra. Mas o que o ímpio faz com tudo isso? O que o ímpio faz contra tudo isso? O que o mundo faz quando fica sem saída? Quando se perde o argumento, parte-se para a gritaria, parte-se para a perseguição e destruição. Diz o texto que eles ficaram ressentidos. Né? E as autoridades, os anciãos e os escribas, os sacerdotes, todos os que eram de linhagem dos sacerdotes. Fala aqui, recolhendo, ensinarem, ressentidos, capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Ficam ressentidos. Perde o argumento, fica com raiva. Isso mesmo. Fica com raiva. Olha, não tem argumento, fica com raiva, fica com ódio. Só tem uma saída. Você sabe por que Jesus foi pregado na cruz, não sabe? Jesus foi pregado na cruz porque eles não tiveram argumento contra ele. E aí ele desmoronou o grande império da religião da época. Com palavras simples, com amor, graça e misericórdia. Ensinando através da evidência do reino de Deus sobre a terra. Tá? Primeira coisa que eles vão tentar fazer, proibir a pregação. No texto você observou aqui. Vamos proibir eles de pregar. Está aqui. Chamando, ordenaram-lhes absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Como é que não vai ensinar em nome de Jesus se Pedro na mesma hora reagiu? Não dá.
Pedro, não dá para nós fazermos isso. Mas Pedro responderam, julgai e ser justo diante de Deus, ouvimos a voz antes do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar. Não está satisfeito? Não tem jeito. Tem que engolir. Mas ficaram ressentidos. Proibida a pregação do Evangelho. E por fim começam a perseguir, prender, tirar do meio, matar. Passaram ao fio da espada Tiago, mataram João, prenderam Pedro. A igreja foi perseguida porque a igreja se tornou a evidência do Evangelho. A igreja foi perseguida e destruída. Destruída não, foi perseguida e pagamos um preço caro, que está anotado lá no céu, dos mártires da igreja. Por quê? Foi uma igreja que levantou fatos incontestáveis. Foi uma igreja que tirou o argumento do mundo contra a verdade, a favor da verdade. Não dá para contestar. Tem que aceitar. Meu irmão, você que está me ouvindo, você não tem argumento. Aceita Jesus. Porque você das duas umas, ou você aceita a realidade dos fatos, ou então você vai perseguir os fatos, ou então você vai perseguir a igreja, ou então você vai rejeitar. Você não vai querer ouvir, vai querer tapar os ouvidos, como aconteceu com Paulo quando chegou em Jerusalém. E prenderam Paulo com calúnias. Preste bem atenção. A evidência do Evangelho não dá para contestar. Ela está aí. A igreja está aí, firme e forte, marchando para o céu. Queridos, eu vou concluir com um pensamento de Tito 2,8. Aqui Paulo escrevendo a Tito deixa muito claro uma questão. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo iniquidade nenhuma que dizer, indignidade nenhuma, tá? Que dizer a nosso respeito. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Seja essa a vida da igreja. Quer influenciar alguém? Quer influenciar um irmão, um filho, a filha? Não tem outro caminho. Seja um crente autêntico. Seja um cristão autêntico. Seja um salvo verdadeiro. E que o mundo olhar para nós consiga ver ali a evidência dessa salvação que Cristo trouxe para nós. Que o mundo, ao olhar para nós, consiga ver evidências de Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. Essas são as palavras do texto. É o que nós agradecemos a Deus. Meus irmãos, eu não tenho notícia do Idalício. Eu não sei se o Idalício ainda está no hospital, como é que está a situação dele, mas vamos orar pelo Idalício. Vamos pedir a Deus pela vida dele. Que Deus use de misericórdia e restaure sua saúde. Tá? Então nós vamos fazer uma oração nesse instante, encerrando assim esse momento de culto na presença do Senhor Deus. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por esse momento da escola dominical, quando estudamos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu venha nos abençoar e nos fortalecer cada vez mais. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa a nossa falha, ilumina-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos em Cristo. Esteja nos orientando, esteja nos fortalecendo cada vez mais, para que nos tornemos a evidência desse evangelho maravilhoso, dessa salvação que tu nos dás em Cristo. Perdoa-nos, nosso Pai. Também te pedimos, ó Deus, que tu venha estar com o nosso irmão Idalício, que ele esteja, Senhor Deus, recebendo os teus cuidados, a tua mão poderosa restaure a sua saúde, e que ele assim possa ser restituído, Senhor Deus. Dê a ele, Senhor Deus, saúde e forças, é o que nós te pedimos. E abençoe todos os adoentados, os que estão com problemas. É o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Que? Só Janaína, obrigado. Continuamos orando pelo Idalício. Sim.
da área dos anos 80. Não sei se... R$300 a igreja, né? Ah, o Senhor louvore. Pode ser 287. 287? Vamos botando ele novo, meus irmãos. Luciano Pastoriza entrou em contato aqui. Pessoal, irmãos e irmãs, eu tenho um casal de filhos, eu tenho 8 sozinhos. E estamos sem nada em casa para eles comerem. Até estamos sem gás, também cortaram a nossa luz. Peço em nome de Jesus e de meus filhos qualquer ajuda que vocês puderem ajudar. Dá uma lição. Ele é de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Eu falei que nós vamos entrar em contato com ele. Deixou os dados dele, telefone. Deixou o telefone, tudo. Foi em contato com a igreja lá para... Como é o nome dele? É Luciano. Ô Luciano, nós vamos entrar em contato com a igreja para te ajudar aí, tá? Dá o nome do lugar direitinho, endereço. Guaíba, Rio Grande do Sul. É, mas tem o endereço da rua, né? O diácono lá. Eu acho que é Porto Alegre, eu acho. É. Manda o endereço direitinho, Luciano.
bastante presente nas nossas lives. Ele falou que o presbítero Durval gostaria de ajudar, mas os dados do Luciano são insuficientes para uma transferência bancária. Você pode me ajudar? Não entendi. O Luciano passou os dados bancários dele e o Ayrton respondeu, tentando ajudar ele. Deixa eu sair do lado depois. Meus irmãos, até a noite. Pode tirar o som.